bem-vindos ao debate. Hoje, a gente mergulha nos ensinamentos bem contrastantes do livro Pai Rico, Pai Pobre. O material se baseia na experiência do Robert Kiyosaki, aprendendo sobre dinheiro com duas figuras paternas. O pai biológico dele, um acadêmico muito instruído, mas com dificuldades financeiras, e o pai do melhor amigo, um empresário de sucesso, mas com pouca educação formal. Exato. E isso, nos coloca direto diante de uma questão fundamental que o material levanta sobre como alcançar segurança financeira. Será que aquele caminho mais tradicional, que o pai pobre sempre enfatizou, estuda, tira nota boa, arranja um emprego seguro com benefícios, será que isso ainda é o mais sensato hoje em dia? Bom, por outro lado, será que a abordagem do pai rico, aquela de focar na inteligência financeira, na aquisição de ativos que geram renda, tipo, fazer o dinheiro trabalhar para você, será que essa não é, na verdade, a estratégia mais eficaz? Mesmo que vá contra o que todo mundo pensa, né? Pois é. O cerne da nossa análise hoje é justamente esse dilema. Como esses dois caminhos se comparam? Bom, da minha parte, eu vou argumentar a favor da perspectiva do pai rico. Vou defender que a independência financeira de verdade, ela só vem com inteligência financeira e com a construção ativa de patrimônio. E eu, por outro lado, vou trazer a visão do pai pobre. Vou sustentar que a educação formal e a estabilidade de um bom emprego ainda representam, sim, a base mais segura e, vamos dizer, realista para a maioria das pessoas construir a vida. Olha, na minha visão, aquele conselho clássico estude, tire boas notas, arrume um emprego seguro, ele simplesmente não funciona mais como antes. Para mim, é uma receita para o que o Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Você entra num ciclo vicioso, trabalha duro para pagar conta, para sustentar um estilo de vida que sempre exige mais, casa maior, carro novo, escola dos filhos mais... No fim das contas, você está sempre correndo atrás, trabalhando para os outros. Para o dono da empresa, para o governo com os impostos, para os bancos com juros de hipoteca, de cartão. A independência financeira mesmo, aquela de verdade, nunca chega. A lição número 1 do pai rico é muito direta. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. O problema central para mim é a ausência, gritante de educação financeira. As escolas ensinam a ser um bom empregado, mas não ensinam a entender como o dinheiro circula, como investir. E o resultado, um analfabetismo financeiro generalizado. É crucial, como diz o pai rico, entender a diferença vital entre um ativo, aquilo que põe dinheiro no seu bolso, e um passivo, aquilo que tira dinheiro. E a regra número 1 dele: se concentre em adquirir ativos. O próprio Kiyosaki aprendeu isso na pele, trabalhando quase de graça para o pai rico. Não era pelo salário, era pela lição. Superar o medo e a ganância que prendem a gente nesse ciclo de trabalhar só para pagar conta. Entendo a crítica ao modelo tradicional, mas eu vejo as coisas por um ângulo um pouco diferente. A educação formal sólida, como aqui o pai pobre buscou, ele tinha PhD, cargos importantes na educação, oferece algo muito concreto, conhecimento especializado. E também uma segurança profissional que, não dá para a gente desprezar. Um bom emprego, como o dele, traz benefícios tangíveis que são, essenciais para o planejamento de vida da maioria das pessoas. Um salário previsível, planos de previdência, assistência médica, férias remuneradas, não é pouca coisa, né? Você menciona as estratégias do pai rico, como investir e ter negócios. São caminhos válidos, sem dúvida, mas a gente não pode ignorar os riscos enormes envolvidos. O próprio material, se não me engano, menciona aquela história dos empresários ricos de 1923 que tiveram fins trágicos em crises econômicas, lembra? Além disso, para navegar nesse mundo de investimentos e negócios, precisa de um conhecimento que não se adquire fácil, né? Contabilidade, leis tributárias, análise de mercado. É complexo. O pai rico criticava a especialização, mas a verdade é que a nossa sociedade precisa, e muito, de médicos, engenheiros, advogados altamente especializados. E essa especialização, que é fruto da educação formal que o pai pobre valorizava, ela costuma ser bem recompensada com segurança e bons salários. O pai pobre, apesar das dificuldades posteriores que o livro relata, ele teve uma carreira sólida e uma renda respeitável, fruto dessa dedicação ao caminho tradicional.
Você levanta a questão da segurança e acho que aí está um ponto crucial de divergência entre as visões. Essa segurança do emprego formal que o pai pobre tanto prezava, ela me parece cada vez mais frágil no cenário econômico atual, sabe? Empresas anunciam cortes, o tal do downsizing, reestruturações o tempo todo. Isso pode ser ótimo para o acionista, talvez, como o pai rico seria, mas é terrível para o empregado que acreditava naquela estabilidade toda. A verdadeira segurança, para mim, está na autossuficiência. É construir sua própria fonte de renda passiva, a sua coluna de ativos, como dizia o pai rico, não depender de um único patrão ou das promessas do governo. Essa mentalidade de ficar esperando benefícios, de se sentir no direito a eles, isso era algo que o pai rico criticava duramente. Ele fazia aquela analogia da construção da riqueza com erguer um prédio. Precisa de uma fundação sólida, que é a educação financeira. A educação formal sozinha, por melhor que seja, é como tentar construir um arranha-céu sobre uma laje fina demais. Não se sustenta. Então, mas essa fragilidade que você descreve, ela não invalida a necessidade prática da estabilidade para quem tem responsabilidades imediatas, concorda? Um salário regular, benefícios como o plano de saúde, isso não é uma ilusão para quem tem filhos para criar ou pais idosos para cuidar. É uma rede de segurança real, concreta. O caminho do pai rico, por outro lado, é marcado pela volatilidade. O próprio Kiyosaki admite ter enfrentado altos e baixos financeiros. E as estatísticas de negócios não mentem, né? A grande maioria das novas empresas quebra nos primeiros anos. É um caminho de altíssimo risco. Além disso, sistemas como a Previdência Social, mesmo com todos os problemas que o próprio material aponta, ainda representam uma segurança mínima para milhões de pessoas na aposentadoria. Algo que o pai pobre, com a visão dele de funcionário público, certamente valorizava. É uma segurança talvez modesta, mas é tangível. Como é que a gente concilia essa busca pela riqueza do pai rico com essa necessidade básica de segurança do dia a dia da maioria das pessoas? Fica essa questão, né? E aí que entra, de novo, a questão da educação, mas sob a ótica do pai rico. A falha que ele aponta no sistema tradicional é justamente essa: preparar as pessoas para serem empregadas, não para entenderem ou controlarem o fluxo do dinheiro. Aquele exemplo do jogo Cash Flow no livro é emblemático, não acha? Pessoas instruídas, com cargos importantes, tipo gerente de banco, dono de empresa, que não conseguiam sequer entender a relação básica entre um demonstrativo de resultados e um balanço patrimonial. Isso mostra o tamanho da lacuna. O pai rico insistia muito na ideia de trabalhar para aprender, não apenas trabalhar por dinheiro. Buscar experiências que ensinem habilidades valiosas a longo prazo. Vendas, marketing, negociação, liderança. Foi o que o Kiyosaki fez quando foi trabalhar na Xerox, né? Não foi pelo salário, foi para aprender a vender, superar a timidez dele. Essas habilidades múltiplas, elas constroem uma base muito mais resiliente do que a superespecialização numa única área, que, hoje em dia, pode se tornar obsoleta muito rápido. Olha, concordo que a educação financeira é importante e sim, subestimada. Mas isso não significa que a educação formal tradicional seja dispensável ou menos valiosa. Pense nas profissões que exigem anos de estudo aprofundado e regulamentação rigorosa. A gente não quer médicos, engenheiros ou pilotos de avião que aprenderam tudo na prática, sem uma base teórica sólida. Queremos? A sociedade depende desses especialistas. A especialização, que o pai rico representa, permite um nível de conhecimento e excelência que geralmente leva a salários mais altos e a respeito profissional. E quanto à lacuna financeira que você mencionou? Bom, existe uma solução que o próprio pai rico usava: contratar especialistas. Ele mesmo dizia que uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes que ela. Você não precisa ser um expert em impostos ou leis se souber contratar bons contadores e advogados para te assessorar, certo? A gestão inteligente de recursos inclui saber delegar também. Isso nos leva direto a outro ponto central do material: a relação com o risco, o medo e a mentalidade financeira. O pai rico ensinava que as duas emoções principais que governam as decisões financeiras da maioria das pessoas são o medo. Aquele medo de perder dinheiro, de não conseguir pagar as contas, medo do desconhecido, e a ganância, ou o desejo. Essas emoções, se não forem controladas, nos prendem na tal corrida dos ratos. O segredo, segundo ele, era aprender a usar essas emoções a seu favor, para pensar em vez de só reagir emocionalmente. Ele não pregava evitar o risco a todo custo, mas sim aprender a gerenciá-lo. E a ferramenta para isso?
Inteligência financeira. Quanto mais você entende de investimentos, de negócios, menor o risco percebido se torna. Ele dava exemplos concretos, né? Investir em imóveis de execução fiscal, certificados de dívida tributária. São estratégias que, com o conhecimento, podem ter um risco bem calculado. E superar o medo de perder é fundamental. Ele até usava a metáfora do álamo. Os vencedores não têm medo de perder, pois entendem que o fracasso é parte do aprendizado no caminho para o sucesso. A diferença de mentalidade é gritante. O pai pobre dizia: "Não posso comprar isso." E pronto, fechava a porta. O pai rico perguntava: "Como eu posso comprar isso?" Abrindo a mente para buscar soluções. A mente é o maior ativo que a gente tem, e a preguiça mental, a recusa em pensar criativamente sobre dinheiro, é um obstáculo enorme para a riqueza. Essa filosofia de encarar o risco é inspiradora, não vou negar, mas eu me pergunto o quão realista ela é para a pessoa comum, sabe? A aversão ao risco não é só medo irracional. Muitas vezes é uma resposta prudente, especialmente para quem tem uma família dependendo de si. O conselho do pai pobre de ter cuidado com o dinheiro não é necessariamente um sinal de fraqueza, pode ser um sinal de responsabilidade. As dúvidas que paralisam as pessoas, será que eu sou capaz? E se a economia quebrar de novo? Isso parece bom demais para ser verdade. Essas dúvidas são barreiras reais, frequentemente alimentadas por experiências passadas ruins ou pela falta de um capital inicial seguro para poder arriscar. Lembra daquele amigo do Kiyosaki, o Richard, que desistiu de um ótimo negócio imobiliário por causa da opinião pessimista de um vizinho? Isso mostra o poder do ruído externo e da insegurança interna. E tem mais um ponto, o pai rico criticava a diversificação, dizendo para focar. Básico de gestão de risco ensinado em qualquer curso de finanças, justamente para proteger o investidor comum, aquele que não tem tempo nem expertise para analisar profundamente poucos ativos de altíssimo risco. Talvez a mentalidade do pai rico seja mais fácil de adotar quando você já tem um mentor rico e uma rede de segurança, não acha? Para quem começa do zero, a cautela do pai pobre pode ser mais natural e francamente mais segura. Mas aí, existe um hábito específico que o pai rico ensinava que pode justamente ajudar a construir essa segurança inicial, mesmo começando pequeno. O hábito de pagar a si mesmo primeiro. A ideia é simples, mas é poderosa. Assim que você recebe seu dinheiro, a primeira coisa é separar uma parte para investir nos seus ativos, antes de pagar qualquer conta. Ele argumentava que a pressão que viria depois dos credores das contas chegando se tornaria uma força motivadora, te forçaria a buscar novas formas de gerar renda, a ser mais criativo financeiramente para conseguir cobrir tudo. É um exercício, vamos dizer, brutal de autodisciplina. É exatamente o oposto do que a maioria faz, incluindo o pai pobre. Pagar todo mundo primeiro e, se sobrar alguma coisa, guardar. Essa abordagem, segundo o pai rico, te deixa financeiramente e mentalmente fraco. Começar a se pagar primeiro, mesmo que seja pouco, e evitar dívidas ruins seria o primeiro passo para sair da corrida dos ratos. Sinceramente, eu questiono a aplicabilidade e até a ética dessa estratégia do pague-se primeiro na forma como o pai rico descreve, especialmente para quem já vive com o orçamento no limite. Deixar de pagar contas essenciais, credores ou até impostos, esperando que a pressão gere soluções mágicas, olha, isso pode levar a um estresse gigantesco, a ter o nome sujo, o que dificulta conseguir crédito para coisas importantes no futuro e até a problemas legais sérios. Para a grande maioria, a prioridade realista e responsável tem que ser garantir o básico: teto, comida, contas de luz e água em dia. Essa pressão motivadora pode facilmente se transformar em desespero, levando a decisões financeiras ainda piores. Talvez uma abordagem mais equilibrada seja a disciplina de sempre guardar uma porcentagem, por menor que seja, do que entra, mas depois de garantir as obrigações essenciais. Me parece um caminho mais sustentável e menos arriscado para construir patrimônio a longo prazo, sem colocar em risco o bem-estar imediato. Então, resumindo minha posição, a filosofia do pai rico ela é centrada no desenvolvimento da inteligência financeira, na aquisição constante de ativos que gerem renda e em fazer o dinheiro trabalhar para você. Ela oferece um mapa para a verdadeira liberdade financeira. É um caminho que exige, sim, coragem e aprendizado contínuo, mas que, no fim, rompe com a dependência e a insegurança disfarçada do emprego tradicional. Trata-se de tomar as rédeas do próprio futuro financeiro. E eu reafirmo.
A trajetória do pai pobre, aquela baseada na educação formal de qualidade e na busca por uma carreira estável, ela continua sendo uma opção sólida e segura. Oferece benefícios concretos e uma previsibilidade muito importante para a maioria das pessoas. Pode não levar a riqueza naqueles moldes do pai rico, mas proporciona uma base firme para construir uma vida com dignidade e segurança, num mundo cheio de incertezas como o nosso. É um caminho testado e validado por gerações, né? Fica bem evidente, então, que as visões dos dois pais, como apresentadas no material, expõem um dilema fundamental sobre nossas escolhas financeiras e de vida. Os conselhos são, em muitos aspectos, diametralmente opostos e nos forçam a refletir sobre nossas próprias crenças, sobre o que a gente valoriza. Exatamente. Não existe uma fórmula única, uma resposta certa para todo mundo. O caminho ideal provavelmente envolve uma combinação de elementos de ambas as filosofias, mas adaptada à realidade, aos valores e à tolerância a risco de cada indivíduo. O que o material deixa claro é que, seja qual for a rota escolhida, a disciplina, a busca por conhecimento, seja ele formal ou financeiro, e a capacidade de adaptação são absolutamente cruciais. Sem dúvida! A análise desses trechos de Pai Rico, Pai Pobre nos convida a um exame profundo sobre como a gente pensa e age em relação ao dinheiro e também sobre como a educação, nas suas diversas formas, impacta diretamente nosso destino financeiro. Com certeza. E olha, certamente há muito mais nuances e lições a serem exploradas nas entrelinhas dessas duas filosofias de vida tão distintas que foram apresentadas no material. Dá muito pano para